Bom, agora a gente vai mostrar como construir uma API REST em Python usando o FastAPI. Quando a gente começa a mexer em uma biblioteca ou um framework, no caso o FastAPI ele é um framework, ele é como se fosse um conjunto de bibliotecas criado para atender um objetivo específico. Nesse caso, para que a gente possa criar APIs REST com Python, a primeira coisa muito importante que a gente precisa fazer é sempre consultar a documentação, que ela ajuda muito, né, a gente a dar o pontapé inicial, começar a construir o que a gente quer construir. Então, a gente está aqui na documentação do FastAPI e na página inicial ele mostra algumas vantagens do FastAPI, algumas empresas, né, que usam o FastAPI e algumas opiniões também sobre o produto. O FastAPI ele é um framework relativamente novo comparado a outros frameworks que existem em Python, como o Flask e o Django, que também são usados para criar tanto sites quanto APIs, né? Se a gente for aqui em tutoriais, né, ele mostra uma introdução inicial, o que a gente precisa instalar, né, inicialmente para começar a construir a nossa API, utilizar o framework. Aqui tem os primeiros passos, que já é o código, né, como construir o código, alguns parâmetros, né, como que a gente define parâmetros de rotas, como que a gente faz a chamada desses parâmetros, né, na nossa query, né, e como montar um body de requisição. E quais são as vantagens, né, da gente usar o FastAPI? Primeiro, ele é rápido, né, como o nome já sugere, então é relativamente rápido da gente colocar uma API no ar, porque ele já tem várias coisas prontas, né, e ele foi muito projetado pensando em performance, o que é importante, né, quando a gente está construindo a API, porque a gente vai ter vários usuários, vários sistemas consumindo a nossa API e muito provavelmente vão consumir ao mesmo tempo, então é muito importante que a nossa API tenha uma alta performance, né? O segundo ponto é que facilita a nossa vida porque ele cria uma documentação automaticamente. Então, assim que a gente coloca a nossa API no ar, ele já vai gerar uma documentação e uma rota, isso a gente vai ver mais para frente. E aí é bem legal porque os usuários podem consultar essa documentação e ver quais métodos estão disponíveis em uma rota para fazer requisição, testar requisições também direto na documentação, que é bem legal. E o terceiro ponto é o gerenciamento de processos assíncronos, né? O FastAPI ele já foi construído com uma lógica de tipagem para suportar processos assíncronos e esse é um ponto, isso é até um ponto que faz com que ele seja rápido e eficiente. E como a gente faz, né, para usar o FastAPI efetivamente? A primeira coisa que eu recomendo quando a gente está desenvolvendo, é criar um ambiente virtual, né, um ambiente isolado, para a gente poder instalar todos os requisitos necessários para executar a nossa aplicação. No Python, né, a gente tem algumas formas de criar esse ambiente virtual, né? Eu vou criar usando o Conda, então Conda create -y para ele aceitando todas aquelas perguntinhas que aparece quando a gente executa esse comando, -n para definir o nome do ambiente e eu vou colocar demo e definir o nome, a versão do Python que eu vou usar nesse ambiente virtual. Ele vai instalar todos os pacotes que precisa por padrão. E aí agora, só ativar esse ambiente para a gente começar a usar. Aí a gente vai precisar instalar o FastAPI, né, para a gente poder usar. Então, para instalar é só usar o comando pip. Então, pip install FastAPI. Mas esse não vai ser o único pacote que a gente vai precisar instalar, né? Basicamente, a API vai funcionar usando o nosso navegador. Então, quando a gente construir o nosso código, ele vai ser disponível no nosso localhost.
Nesse processo de desenvolvimento, enquanto a gente estiver testando e tudo mais, a nossa API vai estar disponível somente na nossa máquina e para a gente poder disponibilizar ela, a gente precisa de um pacote que se chama o vCorn. Né? O vCorn ele é como se fosse o servidor para a nossa API. Para instalar, pip install e o nome do pacote, o vCorn. Para criar a nossa API, só é necessário 2 linhas de código apenas, né? Não vai fazer muita coisa, mas já é o suficiente para a gente conseguir acessar ela pelo nosso navegador. Então, a gente importa do pacote que a gente instalou, do FastAPI, a classe FastAPI. E a gente faz uma instância dessa classe, que vai ser o nosso aplicativo, que vai ser a nossa API. Para a gente poder ver se está tudo certo, se criou certinho, se instalou todos os pacotes, se está funcionando direito, a gente vai usar o vCorn, que é o nosso servidor, para a gente poder acessar pelo navegador a nossa API. Então, o comando é o vCorn. A gente precisa passar o nome do arquivo que a gente criou o nosso aplicativo, nesse caso se chama main, sem o .py, né? E o nome da instância do nosso aplicativo, que no caso é o nome da variável app. Vou passar a flag --reload também, para que a gente não precise ficar parando o servidor e iniciando ele de novo toda vez que a gente fizer uma alteração no nosso código. Vou dar Enter. E ele vai disponibilizar nessa URL, né, nesse localhost, na porta 8000. Se a gente acessar o link, né, ele vai retornar esse JSON pra gente default, porque a gente não definiu, né, nenhuma função, a gente não definiu que iria aparecer, né, nessa rota, então ele retorna esse JSON já como default. Agora a gente precisa criar rotas para nossa API que irão determinar o que vai acontecer quando um usuário acessar aquela rota específica. As rotas, elas são os caminhos disponibilizados pela API que o usuário pode acessar e alguma coisa vai ser entregue para ele ou ele pode fazer alguma coisa acessando aquela rota. E é assim, né, que uma API funciona. A gente define as rotas e os usuários podem interagir com essas rotas de diversas formas por meio desses métodos HTTP, né? Os métodos HTTP que definem o que é possível fazer naquela rota. Então, a gente vai criar uma rota que vai fornecer um dado, uma informação para o usuário, ou vai fazer com que o usuário possa inserir alguma coisa, mandar algo, né, para a API. E quando ele acessar esse caminho, ele vai utilizar um método, ou um método get, um método post, um delete, para fazer algo com esse dado, com essa informação que ele está passando ou que ele vai receber. Para criar uma rota no FastAPI, a gente precisa definir uma função Python primeiro, né? Então, vou definir uma função home, por exemplo, e vou retornar algo que é o que eu quero que seja retornado, por exemplo, para o usuário. Nesse caso, vou retornar só uma string, minha API está no ar. E pronto, né? Nossa função está definida, mas como é que a gente associa essa função que a gente acabou de criar com a rota que a gente quer que essa função seja executada? Para isso, né, a gente precisa usar um componente que é chamado de decorador. O decorador, ele provê uma maneira simples da gente modificar o comportamento de uma função. Nesse caso, a gente não quer que a nossa função retorne algo, por exemplo, no terminal, mas sim em uma rota lá na nossa API. Então, para usar o decorador, a gente usa o símbolo do arroba, uma linha acima da nossa função, e aí a gente define o nome do nosso aplicativo, que é o nome da variável que a gente instanciou, no caso app, ponto, o método que a gente quer que seja utilizado para
para consumir essa função, no caso get, porque a gente vai estar retornando algo para o usuário, né? Abre parênteses, abre aspas, e a rota que a gente quer disponibilizar essa função por meio desse método. No caso, vou colocar a rota home inicial para a gente testar. Vou dar um Ctrl S para salvar e aí ver que ele já faz o reload da nossa aplicação por causa da flag que a gente usou aqui no comando. Se a gente for lá no nosso navegador, dá um F5, ele já retorna a nossa mensagem que a gente definiu na nossa função. E aí, desse modo, né, toda vez que qualquer usuário, qualquer sistema, né, também, acessar a API nessa rota, essa função, que foi a função home que a gente definiu lá no nosso código, ela vai ser executada e vai disponibilizar o que for retornado nela na rota. E agora, né, a gente já definiu uma rota para a nossa API, a gente pode acessar uma rota que a gente não criou, mas que é criada automaticamente pelo FastAPI, que é a rota /docs, que é onde é disponibilizada a documentação automática que o FastAPI cria para a nossa API. E aí a gente já pode ver aqui que a gente tem o método que a gente criou, né, o método home, a função, né, home, com o método get disponibilizada nessa rota. Se a gente expande aqui a definição, né, a gente vê que não precisa de nenhum parâmetro para fazer a requisição nessa rota, e uma resposta de sucesso é uma resposta do tipo string. Nesse botão aqui a gente pode testar, né, fazer uma requisição para essa rota, e aí ao apertar executar, ele retorna aqui a mensagem que a gente definiu lá na nossa função e algumas propriedades a mais, né? Por exemplo, o servidor que a gente está usando, o momento que fez a requisição, o tipo, né, e o tamanho da string, no caso, que a gente retornou. Agora que a gente viu alguns conceitos mais básicos, a gente pode criar rotas para fazer como um CRUD, né, uma API para cadastro, e aí dessa forma a gente pode também testar, né, e ver todos os métodos HTTPs principais, né, o GET, POST, o PUT e o DELETE.